Ela chegou ao evento elegante como qualquer outra convidada. Ou pelo menos era o que pensavam. Vestida com discrição e classe, foi recebida com olhares de desprezo e palavras cortantes. A ex do marido não perdeu a chance de tentar humilhá-la, ainda em público, chamando-a de ninguém, dizendo que ela não pertencia àquele lugar. E os outros apenas assistiam, calados. O que ninguém naquela sala sabia era quem ela realmente era. Por trás da postura serena e do olhar tranquilo, havia uma verdade que mudaria completamente o rumo daquela noite. E quando ela se levantou, diante de todos, para revelar sua verdadeira identidade, até os que riram primeiro ficaram em silêncio. O que aconteceu depois foi tão inacreditável que se tornou impossível de ignorar. E quem a menosprezou aprendeu da pior forma que julgar pelas aparências pode ser o maior erro da vida. Fica até o fim, porque essa história é daquelas que você vai querer comentar, compartilhar e nunca mais esquecer. A rotina de Isadora era repleta de gratidão. Após um ano de casamento com Daniel, ela ainda se sentia como uma recém-casada apaixonada. O relacionamento deles era tudo o que ela sempre desejou desde menina. Carinho nos gestos, apoio nas dificuldades e risadas nas horas leves. Eles viviam com cumplicidade, como melhores amigos que tinham se apaixonado. Isadora trabalhava como contadora, um trabalho que lhe dava estabilidade e também o conforto de trabalhar majoritariamente de casa. Era organizada, dedicada e discreta. E embora muita gente não percebesse, sua carreira ia muito além de planilhas e números. Já Daniel era o tipo empreendedor nato. Tocava sozinho uma loja de autopeças que, apesar da correria, lhe permitia manter certa flexibilidade. Eles conseguiam almoçar juntos algumas vezes na semana, viajar com frequência e, nos fins de semana, participavam de eventos sociais, especialmente ligados ao círculo profissional de Daniel. Essas confraternizações tornaram-se parte do que Isadora mais gostava em sua vida ao lado do marido. Ela se sentia acolhida entre os amigos dele, ganhava espaço entre os parceiros comerciais e, aos poucos, foi se sentindo parte de um novo mundo. Certo sábado, enquanto ela tomava seu café da manhã na mesa da cozinha, verificando e-mails no notebook, Daniel apareceu com aquele sorriso fácil que sempre derretia seu coração. Amor, o Miguel vai fazer um churrasco hoje à noite lá na casa dele. Que tal irmos? Vai estar todo mundo lá. A gente aproveita, toma uma cervejinha, dá umas risadas. Claro, respondeu Isadora com um brilho nos olhos. Ela adorava esses momentos com ele. Às 19 horas, o casal chegou ao endereço de Miguel. O som animado de risadas ecoava pelo quintal, enquanto o aroma de carne na brasa invadia o ar. Tudo estava exatamente como ela esperava, leve, descontraído e com aquele clima típico de amizades antigas. Mas em meio às conversas e cumprimentos, Isadora notou uma mulher loira, com postura confiante e presença marcante, que ela nunca tinha visto antes. A mulher se destacava na multidão, rindo alto, com um grupo ao redor, como se todos girassem em sua órbita. Curiosa, Isadora se inclinou em direção a Daniel e perguntou em tom leve: "Quem é aquela?" Daniel hesitou um segundo. Só um, mas o suficiente para ela notar. Depois respondeu: "Ah, aquela é a Camila, minha ex." A palavra ex ficou pairando no ar como fumaça. Antes que Isadora conseguisse reagir, Miguel os avistou e se aproximou entusiasmado. "Daniel, Isa, que bom que vocês vieram. Cheguem mais, quero apresentar vocês para a galera." Enquanto se aproximavam do grupo, os olhos da tal Camila encontraram os de Daniel. Ela abriu um sorriso largo, mas vazio de empatia. Era o tipo de sorriso treinado, sem alma, mas carregado de segundas intenções. Ora, se não é o Daniel e sua esposa", disse ela, enfatizando a palavra esposa.
como se fosse algo que não merecia respeito algum. Isadora manteve a classe. Forçou um sorriso educado e estendeu a mão. Muito prazer, sou Isadora. Camila lançou um olhar breve para a mão dela, como se estivesse oferecendo algo indigno de toque, e voltou imediatamente sua atenção para Daniel. Dani, quanto tempo! Precisamos colocar a conversa em dia. Me conta tudo o que tem feito. O uso do apelido foi como um golpe. Isadora sentiu um leve incômodo, mas ainda acreditava que poderia lidar com aquilo. Daniel, percebendo a tensão, respondeu com neutralidade. Tudo ótimo, Camila. A Isadora e eu temos estado muito bem. E você, ainda está tocando os negócios com seu pai? A expressão de Camila oscilou por um breve segundo, como se aquela lembrança a incomodasse, mas logo retomou o tom altivo. Ah, você me conhece. Não gosto de me prender a uma coisa só. Gosto de manter minhas opções em aberto. Não sou do tipo que se amarra tão fácil. O comentário parecia inocente, mas o olhar dela estava afiado como lâmina. A conversa continuou com Camila, fazendo pequenos comentários venenosos aqui e ali, disfarçados sob uma camada de falsa doçura. Enquanto bajulava Daniel com elogios, lançava insinuações que claramente tinham Isadora como alvo. Naquela noite, quando o casal voltou para casa, Isadora estava exausta. Tentou fingir que nada havia acontecido, mas o desconforto era difícil de ignorar. Com o passar das semanas, o que parecia ser um encontro casual passou a se repetir. Camila passou a aparecer com frequência nos mesmos eventos que Isadora e Daniel frequentavam, e a cada vez parecia mais empenhada em desconcertar Isadora. Durante um jantar mais formal, enquanto Isadora conversava com outras esposas de empresários, Camila surgiu com uma taça de champanhe e um sorriso calculado. Isadora, que roupa interessante! Não sabia que o look bibliotecária estava voltando à moda? Disse com um ar debochado. Isadora olhou para sua saia midi e blusa de seda, clássica e discreta. Por dentro, sentiu-se invadida pelo constrangimento, mas manteve a compostura. Achei apropriado para o jantar. Camila deu uma risadinha aguda, quase teatral. Claro, querida. Nem todo mundo nasceu para usar alta costura, né? Isadora sorriu, sem mostrar os dentes, e se afastou. Procurou Daniel pelo salão com um nó no peito, mas o que começou como provocações verbais evoluiu. Camila passou a postar fotos dos eventos em que todos estavam, menos Isadora. Cortava seu rosto ou escolhia ângulos que a excluíam. Em algumas legendas, deixava críticas veladas sobre aparência e personalidade. A gota d'água veio quando ela postou 2 fotos, uma sua, produzida, e outra de Isadora, em um ângulo desfavorável. A legenda dizia: quem combina mais com Daniel? Vote nos comentários. Isadora leu os comentários, a maioria apoiando Camila, e ao final ela ainda provocava. Pelo visto, o povo falou: Daniel deve ser um idiota por ter trocado isso aqui por uma Zé Ninguém. Naquela noite, quando Daniel chegou do trabalho, ela decidiu que não podia mais ignorar. A gente precisa conversar sobre a Camila, disse, mostrando a postagem no celular. Daniel ficou sério, os olhos fixos na tela. Isso é ridículo. Vou ligar para ela e pedir para apagar isso agora. Apagar não é suficiente, respondeu Isadora com firmeza. Quero que você diga para ela se afastar de nós. Não quero mais essa mulher nos nossos eventos. Daniel respirou fundo, passando a mão pelos cabelos. Isa, eu entendo, mas não posso simplesmente excluir ela. Ela é filha de um parceiro comercial muito importante. Isso pode afetar meus negócios. Então eu devo continuar sendo humilhada para preservar suas conexões? A voz dela subiu involuntariamente. Claro que não. Eu amo você. Vou falar com ela, deixar claro que esse tipo de comportamento não é aceitável. Mas cortar completamente, Isa, isso pode gerar consequências. Ela se afastou, decepcionada. E a dúvida veio como um sussurro.
E o nosso casamento? Isso não importa? Claro que importa. Você sabe que é a mulher da minha vida. Camila ficou no passado. Eu escolhi você. Mas mesmo com as palavras dele, Isadora sentia que aquela história estava longe de terminar. Naquela noite, deitada em silêncio, se perguntou: será que a vida perfeita que ela tanto valorizava estava começando a desmoronar? Naquela noite, o casal estava prestes a comparecer a um coquetel organizado por um dos colegas de Daniel. Isadora, que sempre se preocupava em estar à altura das ocasiões, escolheu com cuidado um vestido preto. Era simples, mas elegante. E caía perfeitamente em seu corpo. Ao se olhar no espelho antes de sair, sentiu-se confiante e confortável com sua aparência. Mas esse sentimento de segurança durou pouco. Assim que entraram no salão, Isadora sentiu o ar mudar. Foi quase instintivo. Camila surgiu pouco depois, usando um vestido vermelho justo, provocativo, chamativo ao extremo. Era uma peça feita sob medida para atrair olhares e parecia funcionar. Seu olhar cravou diretamente em Daniel e, sem perder tempo, ela caminhou na direção deles. "Daniel, querido", disse, com um tom meloso que quase transbordava a falsidade, ignorando por completo a presença de Isadora. "Você está absolutamente deslumbrante esta noite." Antes que qualquer um dos dois tivesse tempo de reagir, Camila já havia pousado a mão no braço de Daniel, acariciando-o com suavidade disfarçada. "Que tal dançar comigo? Só pelos velhos." Tempos, Isadora sentiu seu sangue ferver. Mas para seu alívio, Daniel se desvencilhou com firmeza, mas educação. "Obrigado, Camila, mas estou aqui com minha esposa. Talvez em outra oportunidade", respondeu ele, puxando Isadora suavemente para mais perto. Enquanto se afastavam, Isadora sentiu uma pontada discreta de satisfação. Foi como um alívio temporário, mas essa vitória foi breve. Durante toda a noite, Camila insistia em se aproximar, com desculpas variadas. Às vezes, pedia a ajuda de Daniel com algum problema de negócios inventado. Outras vezes, puxava assuntos supostamente urgentes, mas para o crédito de Daniel, ele rejeitava todas as abordagens. Sempre fazia questão de envolver Isadora na conversa ou retornava rapidamente para ao lado dela. Mesmo assim, aquela constante vigilância, aquela energia invasiva, tudo isso estava desgastando os dois, aos poucos. E o pior, aquilo parecia longe de ter fim. As semanas seguintes só trouxeram mais tensão. Camila não recuava. Pelo contrário, ela intensificava seu jogo sujo com novas estratégias. Começou a fazer comentários provocativos nas postagens de Daniel nas redes sociais, sempre evocando memórias dos tempos que passaram juntos. Sempre destacando a história que tinham, como se Isadora fosse apenas um detalhe temporário. Nos eventos sociais, Camila se tornava cada vez mais descarada. Fazia questão de relembrar histórias antigas em voz alta, olhando para Daniel e propositalmente ignorando Isadora, como se ela fosse invisível. Mas foi durante a festa de aniversário de Tomás, um amigo próximo do casal, que Camila ultrapassou todos os limites. Chegando fashionably late, como se fosse uma celebridade convidada, ela usava um vestido extravagante, mais apropriado para um tapete vermelho do que para um churrasco casual no quintal. O vestido reluzia sob as luzes e sua entrada foi calculada para atrair olhares. E atraiu. Assim que seus olhos encontraram os de Isadora, ela sorriu com puro deboche. "Oh, Isadora!" gritou, sua voz carregada de falsa preocupação. "Coitadinha! Você não recebeu o memorando? Isso aqui não é uma reunião do Clube do Livro." As risadas explodiram no entorno. A multidão, ainda sem saber o que fazer, riu por reflexo. Isadora sentiu o rosto queimar de vergonha.
Daniel, que conversava com alguns amigos próximos, rapidamente foi até ela e, com os olhos apertados de raiva, encarou Camila. "Já chega, Camila", disse, com voz baixa e firme. "Você precisa parar com esse comportamento infantil." Camila abriu os olhos teatralmente, como se estivesse sendo injustiçada. "Ora, Daniel, eu só estou tentando ajudar. Alguém precisa mostrar à sua esposinha como se vestir para eventos assim." Antes que Daniel pudesse responder, Isadora sentiu um líquido frio e espesso se espalhar sobre seu vestido. Baixou os olhos e viu o vinho tinto tingindo o tecido escuro, criando uma mancha grotesca. Diante dela, Camila segurava um copo vazio. O rosto era uma perfeita máscara de falso arrependimento. "Ai não, que desastrada eu sou", disse, levando a mão à boca com drama. Embora, sendo sincera, essa mancha até melhorou o visual do seu vestido. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para Isadora. Ela ficou ali, estática, o vinho ainda escorrendo pela barra do vestido, o constrangimento colando em sua pele como um segundo tecido. Mas quando olhou para o rosto petulante de Camila, algo dentro dela estalou. "Sabe de uma coisa, Camila?", disse com a voz firme e o olhar fixo. "Eu prefiro usar esse vestido manchado do que passar mais um minuto fingindo que você merece educação. Seu comportamento é vergonhoso, mesquinho e completamente patético." Virou-se para Daniel com dignidade e completou. "Vamos embora." Daniel assentiu. Estava pasmo, mas firme. Encarou Camila com um misto de nojo e frustração. Colocou o braço em volta da esposa e a conduziu para fora do ambiente. Enquanto o casal caminhava até a saída, a voz estridente de Camila ecoou às costas deles. "Daniel, amor, não vai embora. Fica aqui, eu cuido de você." Mas Daniel nem olhou para trás. De propósito e alto o suficiente para todos ouvirem, ele respondeu: "A única pessoa que eu quero cuidando de mim é a minha esposa. Adeus, Camila." Naquele momento, Isadora sentiu que uma linha havia sido cruzada definitivamente. As máscaras caíram e a verdadeira face de Camila finalmente havia se revelado para todos. Na manhã seguinte, o clima na casa estava silencioso. A luz entrava tímida pela janela quando Daniel entrou no quarto com uma expressão séria. "Isa, surgiu uma viagem de negócios. É importante, preciso passar alguns dias fora." "Quantos dias?" ela perguntou, já sentindo o estômago apertar. "Cerca de uma semana. Viajo amanhã cedo. Me desculpa pelo aviso tão em cima da hora. Foi algo de última hora." Isadora forçou um sorriso, tentando esconder o incômodo. "Tudo bem. Eu entendo. Você precisa cuidar do que é importante." No dia seguinte, Daniel partiu. Isadora se viu sozinha na casa que costumava ser cheia de movimento e leveza. A semana parecia arrastar-se. Ela se refugiou no trabalho, ocupando-se com números e planilhas para não se perder na solidão. Foi então que, numa sexta-feira à noite, seu telefone tocou. Para sua surpresa, o nome que apareceu na tela foi o último que esperava: Camila. "Isadora, querida." A voz soava doce demais, artificial. "Estou organizando uma pequena reunião hoje à noite, bem íntima, só umas 8 pessoas. Adoraria que você e o Daniel viessem." Isadora hesitou. "O Daniel está fora da cidade, em viagem de negócios." "Ah, que pena", respondeu Camila, sem soar nem um pouco desapontada. "Mas você ainda deveria vir. Seria uma ótima chance. Pra gente, sabe, enterrar o machado, começar de novo." "O que me diz?" Os instintos de Isadora gritavam para recusar. Mas havia algo na proposta, um misto de desafio e curiosidade que a fez hesitar. "Eu não sei", respondeu. "Ah, vamos." "Lá! Vai ser no Le Chanchal. Você conhece, né? Aquele lugar mais exclusivo. Vai ser divertido. Eu prometo."
A menção ao Le Chanchal provocou um sorriso sutil nos lábios de Isadora. Ela conhecia o lugar. Um restaurante elegante, intimista, frequentado pela elite da cidade e por quem gostava de ser visto ali. Tudo bem, respondeu, tomando uma decisão que surpreendeu até a si mesma. Estarei lá. Maravilha! Exclamou Camila com um entusiasmo forçado. Às 20h em ponto. Não se atrase. Naquela noite, às exatas 8h, Isadora entrou no Le Chanchal. O ambiente estava iluminado de forma suave, com música, ambiente, e o aroma dos pratos finos preenchia o ar com sofisticação. Assim que seus olhos percorreram o salão, viu o grupo. 8 pessoas, amigos em comum, todos do círculo de Daniel, sentados a uma longa mesa no centro. E como era de se esperar, Camila estava entre eles, rindo com uma taça de vinho nas mãos. Por um instante, Isadora acreditou que talvez, só talvez, a noite transcorresse sem humilhações. Mas a ilusão durou pouco. Ao se aproximar, percebeu algo estranho. Não havia lugar algum reservado para ela. Camila levantou-se com a pontualidade de uma predadora. Seus olhos brilhavam, não de afeto, mas de puro veneno disfarçado de charme. "Oh, Isadora!" exclamou com um tom teatral. "Que surpresa maravilhosa! Mas que pena! Acho que houve um mal-entendido." A mulher passou os dedos no cabelo, girando levemente para exibir seu vestido de grife, como se estivesse numa passarela. "Estamos com a mesa lotada, infelizmente. Não sobrou lugar para extras." O silêncio que se instalou à mesa era sufocante. Todos pareciam desconfortáveis, mas ninguém dizia uma palavra. Camila aproveitou o momento para um último golpe. "Aqui é um lugar para pessoas que pertencem. Sabe, gente bonita, bem-sucedida. Talvez você devesse tentar a lanchonete da esquina. Ouvi dizer que eles fazem um cachorro-quente incrível." O tom era ácido. O olhar dela era desafiador. Mas ao contrário do que esperava, Isadora riu. Um riso genuíno, quase divertido, diante de uma tentativa tão baixa de humilhação. Com calma e confiança, ela se virou para um dos garçons. "Com licença, poderia chamar o gerente do restaurante, por favor?" O garçom assentiu e saiu prontamente. Pouco depois, o gerente, um homem alto, de postura impecável, se aproximou da mesa. "Boa noite, senhoras. Há algum problema aqui?" Perguntou com educação, olhando de Isadora para Camila. Antes que Camila abrisse a boca, Isadora sorriu e respondeu: "Nenhum problema. Só queria saber se posso me juntar a esse grupo adorável para jantar." O gerente correspondeu ao sorriso. "Claro, senhora. Deixe-me providenciar uma cadeira confortável para você imediatamente." Enquanto ele se afastava, o rosto de Camila começou a mudar. A cor esvaiu-se levemente de suas bochechas, substituída por uma expressão de incredulidade contida pela raiva. "Com licença", disse ela, a voz aguda. "Eu reservei esta mesa para 8 pessoas. Ela não foi convidada e não há espaço para ela aqui." O gerente retornou naquele momento com uma cadeira estofada e imponente. "Peço desculpas pela confusão", disse ele, já colocando a cadeira à mesa. "Mas a senhora tem o direito de se sentar em qualquer lugar do restaurante. Afinal, ela é a proprietária do Le Chanchal." Um suspiro coletivo percorreu a mesa. Um silêncio quase reverente caiu sobre todos. Os olhos de Camila se arregalaram. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Era como se tivesse levado um balde de água fria no meio do salão. Tomás, um dos amigos de Daniel, que até então estava em silêncio, murmurou com surpresa: "Mas, Isadora, eu achei que você fosse contadora. Foi assim que o Daniel te apresentou pra gente." Ela sorriu com modéstia e deu de ombros. "Eu sou. Faço a contabilidade do meu restaurante. Só nunca achei necessário ostentar isso. Prefiro julgar as pessoas pelo caráter, não pela conta bancária." O rosto de Camila ficou vermelho escuro entre vergonha e fúria. Os outros à mesa, percebendo a situação,
mudaram completamente de postura. Todos começaram a se levantar, tentando se redimir pela omissão. Isadora, por favor, sente-se conosco. Adoraríamos ouvir mais sobre o seu restaurante. Não sabíamos de nada disso. Ela ergueu uma mão, sorrindo com educação. Agradeço, de verdade, mas hoje prefiro não me juntar a vocês. Só vim dar um oi. Virou-se para o gerente com serenidade. Por favor, certifique-se de que os amigos do meu marido sejam muito bem atendidos esta noite. A conta é por minha conta. Antes de sair, olhou diretamente para Camila. Ah, Camila, dizem que tem uma lanchonete na esquina com um cachorro-quente maravilhoso. Você deveria experimentar algum dia. E com isso, Isadora se virou, caminhando, com elegância pela sala, deixando para trás um silêncio constrangido e uma Camila completamente humilhada diante de todos. Dias depois, Daniel voltou de viagem. Durante o jantar, Isadora contou a ele o que aconteceu no Le Chanchal, entre risos e imitações dramáticas da reação de Camila. João, você precisava ter visto a cara dela. Eu juro que nunca vi alguém ficar tão sem graça na vida. Daniel balançou a cabeça rindo. Eu não acredito que ela achou que podia te envergonhar ali. Você lidou com isso perfeitamente, Isa. Eu teria pago para ver. Enquanto terminavam o jantar, Isadora sentiu um calor no peito, uma mistura de orgulho e alívio. A tentativa de Camila de a envergonhar havia saído completamente pela culatra. E no processo, ela e Daniel se aproximaram ainda mais. Várias semanas se passaram desde o incidente. A vida retomou seu curso tranquilo. E a memória da humilhação de Camila se transformou numa das histórias favoritas do casal para rir nas noites de sexta. Até que, numa manhã ensolarada, enquanto Isadora verificava seus e-mails, uma mensagem inesperada apareceu. Era um convite formal, elegante, com o selo de um dos maiores eventos empresariais da cidade. Tratava-se da premiação Empreendedor do Ano. E ela estava indicada na categoria de estreia empresarial bem-sucedida. Seu coração disparou. Aquele convite era mais que um reconhecimento. Era a prova concreta do seu esforço, da sua visão e de tudo que ela construiu em silêncio, sem precisar se provar a ninguém. Na noite da premiação, ela e Daniel se arrumaram com cuidado. Ele estava impecável em seu smoking preto. E ela escolheu um vestido longo, elegante, que realçava sua confiança e postura imponente. O salão do evento era um espetáculo à parte. Lustres de cristal, arranjos florais elaborados e pessoas influentes de todas as áreas, circulando com sorrisos polidos. Isadora viu rostos familiares, amigos, parceiros e vários conhecidos do mundo de Daniel. A atmosfera era vibrante, cheia de expectativa. Em determinado momento, Daniel se afastou para conversar com alguns sócios, e Isadora ficou perto da fonte de champanhe, admirando uma escultura de gelo elaborada ao centro do salão. E então, uma voz que ela reconheceria em qualquer lugar sibilou ao seu ouvido. O que você está fazendo aqui? Isadora se virou devagar, mantendo a compostura. Seu olhar encontrou o de Camila, que a encarava com os olhos estreitos, o rosto distorcido por raiva e incredulidade. O que você está fazendo aqui? Disparou a loira, como se a simples presença de Isadora naquele ambiente fosse um ultraje. Sem se abalar, Isadora retirou calmamente o convite da bolsa e o exibiu diante dela com um sorriso sereno. Fui convidada, respondeu com firmeza, mantendo o olhar firme, quase desafiador. Camila apertou os lábios e lançou um olhar de desprezo. Esse evento é para pessoas ricas, influentes, bem-sucedidas. Gente como eu, como meu pai. Você não pertence aqui, Isadora. Você não passa de uma mulher comum, uma contadora com sorte. Como ousa tentar se infiltrar no nosso mundo? Isadora não respondeu de imediato. Em vez disso, desviou os olhos de Camila e passou a vasculhar o salão com o olhar.
Quando encontrou quem procurava, seu rosto se iluminou. Ela levantou a mão e acenou com elegância. Do outro lado do salão, 2 homens de terno impecável, postura altiva e presença marcante, começaram a caminhar na direção dela. Enquanto se aproximavam, Camila continuava a despejar ofensas, mas Isadora a ignorou por completo. Quando os 2 senhores chegaram, Isadora sorriu calorosamente e envolveu um deles num abraço sincero. "Pai, que bom que conseguiu vir", disse ela, beijando sua bochecha com carinho. Depois, voltou-se para o outro homem e estendeu a mão com elegância. "Senhor Salles, é sempre um prazer revê-lo." O homem apertou sua mão com firmeza, sorrindo. O queixo de Camila despencou. O mundo dela pareceu tremer. Ela os observava como se não acreditasse no que via. Em segundos, reconheceu o segundo homem. "Pai!" exclamou com a voz trêmula e aguda. "O que você está fazendo com ela?" Camila girou os olhos em direção a Isadora com desprezo puro. "Você está sendo amigável com essa... Ninguém. Ela é só uma contadora que deu sorte. Está fingindo ser uma de nós. Ela não pertence ao nosso círculo." O Sr. Salles franziu o senho. Seu rosto, normalmente tranquilo, ficou vermelho de indignação. Os olhos, antes calculistas, agora brilhavam com raiva contida. "Silêncio!" ordenou, com uma autoridade que cortou o salão como uma lâmina. Camila encolheu-se, pela primeira vez insegura. Salles então apontou para o pai de Isadora. "Este homem é Guilherme Duarte, um dos empreendedores mais respeitados deste país, e meu sócio em diversos negócios milionários. E você acaba de colocar tudo isso em risco com suas palavras tolas." Os olhos de Camila se arregalaram. Ela cambaleou levemente, mas mesmo assim, tentou sustentar sua pose arrogante. Então cancele os negócios com eles", gritou. "Nós não precisamos da família dela, eles estão abaixo de nós." O Sr. Salles bufou, as veias do pescoço saltando de fúria. "Chega!" Sua voz ecoou pelo salão, fazendo várias cabeças se virarem. "O seu comportamento é inaceitável. Você sempre agiu como uma criança mimada, mas agora passou dos limites." Ele apontou diretamente para ela. "A partir deste momento, você está cortada, sem mesada, sem cartões de crédito. E aquele seu apartamento de luxo? Considere-se despejada." Camila ficou boquiaberta, sem conseguir articular nenhuma palavra. O mundo desabava sobre ela e tudo o que pôde fazer foi sussurrar um não entre os lábios. O Sr. Salles virou-se novamente para Isadora e seu pai, agora com um tom contido e formal. "Sr. Duarte, Isadora, por favor, aceitem minhas mais sinceras desculpas por essa cena lamentável." Depois, voltou-se uma última vez para a filha. "Saia agora, Camila. Você não é digna de estar aqui." Nesse momento, Daniel surgiu entre os convidados. Tinha o rosto tenso e olhos inquietos. Aproximou-se com passos rápidos, visivelmente confuso. "O que está acontecendo aqui?" Antes que alguém respondesse, ele viu Camila. A expressão dele se fechou. Um olhar de desprezo, mas também de decepção, tomou conta de sua face. "Eu devia ter imaginado. Agora me lembro exatamente por que terminamos." Ele se virou para ela e, em tom firme e frio, completou. "Camila, você nunca aprendeu a se comportar, nem em sociedade, nem com dignidade. Que vergonha! Foi como se a última máscara dela tivesse sido arrancada." Camila desabou em lágrimas. O rímel escorria pelo rosto, borrando sua maquiagem em trilhas pretas enquanto ela soluçava. "Pai, por favor", murmurou agarrando o braço de Salles. "Eu sinto muito. Eu não sabia. Me dá mais uma chance." Mas ele se afastou com indiferença. "Tenho negócios a tratar com pessoas sérias. Adeus, Camila." E assim, ele e o Sr. Duarte se retiraram, deixando a filha ali, sozinha no meio do salão de baile.
Camila permaneceu imóvel, os ombros tremendo, o rosto manchado de maquiagem, enquanto os convidados aos poucos retomavam suas conversas e se dispersavam, como se nada tivesse acontecido. O salão seguiu sua noite, sem ela. O restante da noite passou como um borrão para Isadora. Quando finalmente anunciaram a categoria Estreia Empresarial Bem-Sucedida, ela ouviu seu nome ecoar pelos alto-falantes. Sentiu um frio na barriga, as palmas das mãos suadas, mas o coração cheio de orgulho. Ela caminhou até o palco sob aplausos, com a postura ereta, o sorriso sereno e uma dignidade que ofuscava qualquer vestido de grife ou sobrenome importante. Naquele instante, Isadora não era apenas a esposa de Daniel, nem apenas a contadora discreta. Ela era uma mulher que havia vencido com classe, coragem e caráter. E dessa vez, todo mundo viu. Você já passou por alguma situação extremamente constrangedora assim também? Me conte nos comentários. Ao subir ao palco para receber o prêmio, Isadora sentiu o coração bater forte no peito. Mas ao olhar para a plateia, seu peito se encheu de um calor indescritível. Lá estavam seu pai e Daniel, de pé, aplaudindo com entusiasmo. Os rostos de ambos estavam iluminados por orgulho puro. Aquele tipo de orgulho que não se diz, só se sente. Ver aqueles dois homens, a quem ela tanto amava, tão radiantes, tão visivelmente felizes por ela, trouxe à tona uma emoção profunda. Um sentimento de realização, de superação e de pertencimento tomou conta de todo o seu ser. As semanas que se seguiram à cerimônia foram tranquilas. Pela primeira vez em muito tempo, a vida se reorganizou num ritmo novo e agradável. A estatueta dourada, símbolo de sua conquista, ganhou lugar de honra sobre a lareira da sala, não apenas como um troféu, mas como uma lembrança constante de tudo o que havia sido enfrentado e vencido. Isadora e Daniel continuaram a frequentar eventos sociais, jantares e reuniões com os amigos e parceiros dele. E havia algo notavelmente diferente agora: a ausência de Camila. Sem sua presença tóxica e manipuladora, os encontros se tornaram mais leves. As conversas fluíam de forma natural, os risos eram sinceros e o ambiente antes carregado agora era acolhedor. Numa noite qualquer, enquanto se preparavam para mais um desses eventos, Isadora estava diante do espelho, colocando seus brincos. Daniel se aproximou por trás, envolvendo-a pela cintura, e comentou com um sorriso nos lábios: "Sabe, eu percebi como essas festas estão muito mais divertidas ultimamente." Ela riu levemente, encontrando seu olhar no espelho. "Engraçado. Eu estava pensando a mesma coisa. É incrível como a ausência de uma pessoa pode mudar toda a energia de um lugar." Daniel assentiu, pensativo. "Falando nisso, você ouviu alguma coisa sobre a Camila?" Isadora balançou a cabeça, ainda com um leve sorriso. "Nada. Ela parece ter simplesmente sumido." "Pois é, ouvi o Tomás conversando com a esposa na festa da semana passada. Parece que o Sr. Salles mandou a Camila para outro estado. Disseram que ele queria evitar mais constrangimentos para ele e para os negócios da família." Daniel ergueu uma sobrancelha. "Uau, isso é drástico. Mas, para ser honesto, não me surpreende depois daquilo tudo." Isadora virou-se para ele, ajustando cuidadosamente sua gravata. "É triste, sabe? Tanto privilégio. E ela nunca aprendeu a valorizá-lo, muito menos a usá-lo com sabedoria." No caminho até a festa, enquanto dirigia, Isadora refletiu em silêncio sobre tudo o que havia vivido no último ano. Das provocações e humilhações causadas por Camila, à reviravolta daquela noite inesquecível no Le Chanchal, até a consagração inesperada como empreendedora de sucesso. Tudo parecia um turbilhão distante agora, como um capítulo encerrado,
Mas o que mais lhe aquecia o coração era perceber que, em meio a todos esses altos e baixos, seu relacionamento com Daniel só havia se fortalecido. Eles estavam mais unidos, mais alinhados e mais felizes do que nunca. Quanto a Camila, bem, Isadora sinceramente esperava que, de alguma forma, ela encontrasse um novo caminho. Um que a fizesse crescer, amadurecer e se tornar uma versão melhor de si mesma. Todos merecem uma chance de mudar, inclusive ela. Mas por ora, Isadora estava focada no presente. E no presente, ela estava exatamente onde queria estar. Ao lado do homem que amava, cercada de amigos sinceros, vivendo uma vida que ela mesma construiu com dignidade, esforço e amor. Enquanto dançava, envolvida nos braços de Daniel, sentia-se plena, grata, feliz e em paz. E você já enfrentou alguém tóxico que tentou te derrubar, mas no fim só te fez crescer? Essa história é uma prova de que dignidade, força e verdade sempre vencem no final. Se você já viveu algo parecido, ou se essa história te inspirou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar. De que estado você está? Assistindo? Quero muito saber até onde essa história está chegando. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Tem muita coisa boa vindo por aí. E você não vai querer ficar de fora. Até a próxima história.